episódio de educação, acompanhamos o começo de uma viagem que representa o sonho de muitos adolescentes, embarcar rumo aos Estados Unidos. A preparação, os sonhos, as expectativas e o grande dia de sair do Brasil rumo a uma aventura em pleno verão americano. E depois de 10 horas de voo, eles desembarcam para dias incríveis, para viver emoções inéditas e inesquecíveis. Montanha-russa, nunca tinha ido numa montanha-russa, nunca tive medo. Meu sonho era ir numa montanha-russa. Estados Unidos, Flórida, Orlando, estamos na capital da diversão. São mais de 80 opções de parques temáticos, as maiores montanhas russas do mundo e diversão garantida para todo mundo. A educação de hoje começa aqui, vem com a gente. Para ficar minha amiga Isabela e a Yumi. Agora a gente vai encarar a Rocket. A gente tem mais ou menos 25 minutos de fila para enfrentar, mas a gente vai ver preparada para isso. É isso aí, vamos lá? Vamos! Eu gostei bastante das montanhas russas daqui e dos simuladores também, porque eu achei os simuladores assim bem reais. E as montanhas russas, para quem gosta assim, bastante de adrenalina. Até agora, nos 4 parques que eu fui em todas as montanhas russas, todos os simuladores. Porque se a minha mãe pagou para eu estar aqui, por que eu não vou? Por que eu não vou? Porque eu tô com medo? Não, então eu vou aproveitar o que é do parque se eu tô com medo. Então eu fui. Nunca tive medo também, mas eu fui. A gente se sente bem perto assim do lugar, porque tanto simuladores quanto montanha-russa você se sente tipo no lugar. Por exemplo, tem uma montanha-russa que é de um animal que você corre a mesma velocidade do animal. E aí você se sente muito rápido, é muito igual ao animal. Assim. A atração assim que mexeu mais comigo foi o elevador. Porque a montanha-russa, você vai sentado, você tem uma noção de segurança. Mesmo que você vai naquelas que o pé vai solto, você vai meio que pendurado, você tem noção de segurança. Agora no elevador não. Você vai sentado, do elevador você vê o bairro todo, do parque você vê o bairro todo. E aí, você vai sentado assim, um ângulo de 90 graus, ele vira. A cadeira solta, você fica literalmente amarrado só pela proteção. Você vê o chão, chega você fala, agora, naquela hora você queria ser o Superman, você queria ser um anjo, você queria voar. Porque ficar ali é uma sensação muito, muito ruim. Você fica ali, você fala, se isso cai, e já era. Só que não, quando você começa a cair, aí a sensação para, aí vem a adrenalina. É a parte que eu mais gosto. Que a adrenalina, o coração acelera, você fica gritando. E aí tem quase um estufamento, que é quando volta a cadeira, abre, você desce suavemente. E eu queria ir mais, mas a fila não deixa a gente ir muitas vezes no elevador. Nós temos a oportunidade de visitar 4 parques, os mais famosos daqui da cidade, e que intercalam entre os passeios e as aulas, né? Aqui o clima ele é muito quente. E, tipo, no meio-dia não dá pra você ficar do lado de fora, porque é muito, muito quente mesmo. Você tem que usar bastante protetor solar. Nos parques a gente já chega suando, aí passa o dia inteiro tendo que se hidratar bem. E a única coisa de diferente é que aqui tem bastante tempestade de verão e normalmente a gente tem que se recolher, porque tem muito raio e aí é bastante perigoso, mas no geral é muito quente. A experiência de viver de perto tudo que planejamos e saber que quando é de verdade é ainda melhor do que quando apenas sonhamos.
O começo de uma viagem é a sensação gostosa de misturar aquilo que planejamos com aquilo que é inesperado. Quando nós montamos o projeto de intercâmbio cultural e linguístico em Orlando, nós tivemos uma preocupação de escolher os parques que os alunos conheciam. Mas sempre antes da ida para esse parque, ou no dia anterior, ou no mesmo dia, pela manhã, nós sempre explicamos para o aluno qual é o objetivo da ida dele àquele parque. Então, por exemplo, nós vamos num parque muito famoso que fala bastante da vida marinha. Então tem montanha-russa, tem muita coisa divertida, super legal. E o aluno, lógico, na maioria das vezes vai procurando as duas principais montanhas-russas do mundo estão dentro desse parque. Só que o parque todo foi fundamentado, ele foi montado para que o aluno entenda que você não pode poluir os rios, os mares, os oceanos, porque tudo aquilo que você está vendo, o show dos golfinhos e o show da baleia e tudo aquilo que você está vendo só existe se você passar a respeitar o meio ambiente. Foi super legal essa experiência de poder estar um pouco mais perto desses animais, porque não é alguns animais assim você não vê quando você vai pra praia, por exemplo. Então você tem uma experiência diferente e as fotos também que você tira são incríveis. Tem outro parque que os alunos vão, que inicialmente foi construído para ser um zoológico, um safari, incrível. Então o aluno vai ter a oportunidade de alimentar a girafa, de ver os elefantes, como se ele realmente estivesse num safari na África. Ele é todo temático com relação à África. Só que é lógico, esse parque é muito famoso por ter montanhas russas que estão no livro dos recordes, no Guinness Book. Então tem montanhas russas incríveis que todo aluno quer conhecer, mas é lógico, a gente também tem aqueles alunos que não gostam de montanha russa. Então eles têm todo um parque temático voltado para o conhecimento e valorização da cultura africana, dos animais, da vida selvagem, da importância de nós preservarmos esses animais, de não abusar da natureza que Deus nos deu. Então tudo isso faz com que o aluno quando está naquele contexto de diversão, de aprendizado da língua, mas é um contexto também de conscientização com relação à vida. Eu vi tigres, eu vi leão, vi elefantes, bastante araras, aves. Teve uma que tinha um setor de aves assim enorme, uma jaula de aves enorme. O contato com o descobrimento é por si só um ato de aprendizagem. É que os sentidos, ainda mais que os livros, podem nos ensinar a respeito de tudo, podem nos fazer entender melhor o mundo. Normalmente, para cada 10 alunos, nós trazemos alguém do Brasil que é um rosto conhecido para o pai. Então pode ser alguém da escola, pode ser um monitor nosso que foi até a escola e conversou com os pais e fez reuniões, explicou como seria o projeto de intercâmbio. Então, para cada 10 alunos, normalmente nós temos um adulto que viaja com o aluno até o destino dele, no caso Orlando. Nós conhecemos o projeto do intercâmbio adventista há já algum tempo, já há alguns anos. Eu trabalhei na rede adventista 12 anos e durante esse tempo houveram várias viagens, né, de intercâmbio. E eu, como coordenadora pedagógica, fazia a propaganda do projeto no colégio, mas nunca tinha tido a experiência de acompanhar o grupo. E no terceiro ano, acontecendo o intercâmbio no colégio, a diretora me deu essa oportunidade de acompanhar o grupo até a Inglaterra. A primeira vez que eu saí para fazer intercâmbio fora do país, eu fui para a Inglaterra. Em uma universidade e uma escola de ensino médio, né? Que é o Stanborough e o Newbold. Eu saí do Brasil para ir para lá no ano de 2012, a primeira vez que eu fui. E aí eu fiquei o ano todo lá como voluntário. Nós temos basicamente 2 grupos de funcionários. Funcionários que trabalham em tempo integral com o intercâmbio adventista, então viajam com os alunos, fazem palestra para os pais, explicam como funciona o projeto de intercâmbio durante o ano e prepara, né, a viagem desse aluno para cá. E nós temos algumas pessoas que dentro do sistema que a Escola Adventista tem de voluntariado para fazer
para dar oportunidade para algumas pessoas que talvez gostariam de trabalhar fora do país, mas não sabem exatamente como, só podem dedicar o período de férias, por exemplo. Eu só tenho o mês de julho, mas queria fazer algum trabalho voluntário fora e tudo mais. Então nós temos também esse grupo de pessoas que vêm para cá, são treinadas, normalmente chegam alguns dias antes, são treinadas, nós explicamos, levamos nos lugares, procedimentos de segurança. Então explicamos tudo isso para essas pessoas que vêm normalmente por temporadas e elas então podem fazer parte do nosso time, do nosso grupo, né, de monitores que estão com os alunos 24 horas por dia. No meu caso, eu sou o responsável pelo dormitório masculino. Cuido do dormitório, cuido dos alunos, cuido do bedtime, do despertar deles para o café da manhã e para o meeting, e tudo que eles precisam, né, de mim no dia a dia deles, né, para facilitar ao máximo a vida deles no campus durante a estada deles aqui. Então nós temos um dormitório para as meninas, um dormitório para os meninos. E os nossos monitores moram dentro dos dormitórios, para que eles tenham assistência 24 horas. Nós somos os preceptores, eu do dormitório feminino e o Doni do dormitório masculino. E nós brincamos com eles, falamos, né, nós somos o pai e a mãe de vocês aqui. Porque é um remédio que precisa, é um abraço que precisa, saudade de casa, alguma dúvida, ou às vezes até um conselho. Uma roupa para lavar. Uma roupa para lavar. E aí eles nos procuram. Os nossos monitores, no geral, são professores, então pessoas que já estão acostumadas a lidar com esse público, e nós também sempre temos pelo menos um enfermeiro dentro do grupo, uma enfermeira ou um enfermeiro, para que a necessidade básica do aluno nós consigamos atender aqui sem ter a necessidade de levá-lo constantemente para um hospital. Nos momentos do parque nós ficamos o tempo todo, né? Eu, por ser enfermeiro, o meu telefone de contato fica com os diretores e com os líderes. Então, quando eles ligam para o colégio, o aluno passa mal, mesmo que ele vá para a enfermaria, por exemplo, do parque, eles fazem contato comigo para eu poder ir lá, para poder ajudar esse aluno, para poder traduzir, porque o aluno muitas vezes ele não consegue expressar o que ele está sentindo, né? Então nós tentamos cercar ele de todas as formas para que ele possa ser assistido na integralidade, que esse é o objetivo quando ele vem para cá, né? Ter uma assistência integral. A maior parte dos parques tem internet livre, então os alunos podem entrar em contato com os monitores com bastante tranquilidade e facilidade se eles precisarem. Então o monitoramento é realmente constante. Além, é lógico, de todos os professores responsáveis que vieram do Brasil, para fazer com que esse aluno também tenha bem-estar. A maioria dos professores formam grupos no WhatsApp, formam grupos de conversa onde os alunos estão constantemente em contato com os pais, mandam foto para os pais. Então, os diretores são uma peça fundamental para o sucesso, para a tranquilidade dos pais no intercâmbio. Você pode até dividir com seu amigo e tal as tarefas, mas lavar roupa, essas coisas é tudo por sua conta, tudo. Aí não é a sua mãe que todo dia você chega lá, o seu quarto está arrumado, não. Se você não arrumar seu quarto, o dono vai entrar lá e vai falar, olha, arrume isso aí, senão você não vai passear. E aí, minha amiga, aí bate aquele peso, aí a gente arruma, mas não foi tão difícil fazer as coisas sozinhos. Você divide lá as tarefas e tal, fica bem mais fácil. Tem um menino aqui incrível também, muito inteligente, o Moacir, todos conhecem, né? E o Moacir outro dia pediu para eu ajudá-lo a lavar a roupa dele. Eu fiquei muito grato pelo Doni ter feito aquilo e eu fiz uma promessa, que eu ia dormir todos os dias no horário certo, né, em gratidão que ele fez. Essa amizade que você cria com os alunos é muito legal. Você vê o aluno assim, expressando essa gratidão, né? Porque você foi útil para ele. O que é preciso para educar? Uma escola completa, livros, alunos e bons professores. Uma escola se faz com tudo isso. Mas quando pensamos em construir escolas, fomos além. Não éramos tão experientes naquela época, mas sabíamos que todas as ideias que tínhamos vinham do coração de Deus. Precisávamos de uma escola que entendesse de linguística,
e álgebra, mas que principalmente soubesse que a soma de tudo que sabemos subtraindo Deus seria sempre igual a nada. O nosso sonho começou a ganhar forma e rapidamente o que começou na América do Norte logo se espalhou para outros continentes. Nossa escola agora era uma rede e cruzava os oceanos, chegando à América do Sul. Foi na Argentina e no sul do Brasil que a nossa história começou nesse novo lugar. O povo era diferente, a cultura era falar inglês ou alemão. Mas pouco a pouco começamos a construir nossa própria identidade. E não demorou para que as nossas escolas fossem reconhecidas e começassem a se espalhar pelo mapa, ao longo de 120 anos, alcançando tanta gente e formando gerações. Qual o segredo da nossa educação? Além de ser completa, com livros, alunos e bons professores, somos uma escola que segue uma história. E essa história está dentro do livro mais importante. É dela que tiramos as lições de bondade, os exemplos de amizade, o resultado da verdade, a essência da sabedoria, a soma da coragem, a teoria da fé e a maior prática do amor. É esse livro que ensina aos nossos alunos o exercício mais importante, ser semelhantes a Jesus. E tem sido assim desde o começo dessa história. E assim continuará sendo em todas as novas escolas que viermos construir. Educação Adventista na América do Sul. Há 120 anos praticando uma história sonhada no passado, construída no presente e projetada para o futuro. A minha primeira experiência com o inglês, contato assim, foi no primeiro dia. Ninguém falava inglês, só português. Só que no primeiro dia eu estava muito ansioso, então eu acordei muito mais cedo. O café da manhã era 7h30, 15 para as 6 eu já estava de pé e conhecendo a escola, andando pelo colégio. E aí a gente viu a quadra de esportes. Tava eu e um colega. E a gente olhando aquela quadra, o meu colega empurrou a porta. E a porta trancada e fez aquele barulho. E aí veio o vice-diretor falar com a gente. E aí foi o primeiro contato que eu tive, porque ele não falava nada de português. Então foi o primeiro contato, ele só perguntou o que a gente estava fazendo e disse que o café era 7h30, mandou a gente pro dormitório. Foi o primeiro contato. Eu achava que ia ser mais difícil. Não foi tão difícil, porque aqui eles falam pausadamente, que é pra gente entender. Mas é uma experiência bacana a gente tentar falar inglês. Fiz um curso de 4 anos de inglês. Eu espero conseguir exercitar melhor o inglês por causa dos dialetos. Como eu fui para Londres, o inglês é britânico, então tem muita diferença na pronúncia pro inglês americano, então você tem que prestar bastante atenção em certas coisas, porque muitas vezes você pode se passar como um bobo, falando pelo fato da pronúncia. Então o pessoal percebe se o seu inglês é americano ou é britânico. E da outra vez eu já consegui absorver bastante coisas assim que são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Tanto no diálogo, quanto na escrita, formulação de textos. Então eu quero aprimorar mais isso e com certeza com mais um diploma de intercâmbio, isso vai ser muito melhor para minha carreira futura, né? Minha carreira profissional. Eu já fazia aula de inglês, mas eu não sabia se eu entendia inglês direito. Então eu vim para cá mais pela forma de entender e não falar. Dentro da proposta pedagógica do intercâmbio adventista, nós sempre nos preocupamos em mesclar aulas teóricas com aulas práticas. Nós sempre pensamos assim, o aluno já tem muita aula teórica no Brasil, aulas convencionais da língua inglesa. Então, quando ele vem para cá, o que nós procuramos é fazer com que as aulas se tornem mais lúdicas. Então, normalmente, no período da manhã e no período da tarde, eles vão ter 5 aulas. Então, 5 no período da manhã, 5 no período da tarde. I've worked at Forest Lake Academy for 5 years. I graduated from Forest Lake. And I also I teach religion. I teach junior, senior Bible at Forest Lake, and I coach soccer. So. In the normal school year, I teach English and writing and speech at Forest Lake Academy.
O professor de inglês também dá outras cadeiras aqui. Nós temos uma professora, por exemplo, que é uma das favoritas entre os alunos. Ela é professora de educação artística, história da arte, e agora, para os alunos do intercâmbio de 15 dias, ela está dando aula de inglês. I love it. I'm an immigrant myself. I come from Chile, so I had to learn English. So, you know, being able to help other kids kind of learn a little bit more the language, it helps. You know, and I know how they feel, so it's pretty cool to see that aspect. It has been a wild experience teaching Brazilians because I don't know any Portuguese, none. So I don't have that bridge between English and Portuguese, so I do a lot of miming. It's a lot of this and ooh! So by the end of the day, I feel like I've been a bit of a clown, but that's okay because I think that the kids have fun with that. So it's been wild and fun and I've loved every second of it. Cada aula tem 35 minutos. Eu acho que a gente tem cerca de 5 a 6 aulas por dia. As divisões das salas ficamos divididas, só que teve essa intercalação das duplas. As duas ficaram juntas e eu fiquei com a Laura. The main focus that I try to do is vocabulary. They have to practice a lot more. You know, inclusion helps to be able to get to learn any language. Doesn't matter if you know, if it's Portuguese or Spanish or even English, is inclusion. You have to just practice it. And vocabulary is one thing that helps to be able to learn it and just practice it. This class is all about learning English in a fun and interactive way. So we have different games we play with the students. We teach them about values. We are able to give them the chance to explain about their own lives and give them some cultural immersion as well. That's what this class is all about. I work with the basic level, the elementary students, in a much more big personality way because I do have to do a lot of charades and a lot of big gestures and a lot of drawing or pictures, and it is a lot of fun that way. I have a lot more conversational. I can use more humor and more kind of sarcasm with the level 4, the higher up kids, because they understand. These kids, I have to do everything pretty basic because a lot of jokes would go over their head, but it makes it a lot more fun to kind of, if I need to draw something or spell it out or do whatever, I'm ready and willing to do that because I think it's a lot of fun. It's a challenge to me. A mistura, a interação, a convergência, a troca de experiências rica e autêntica é uma prova mais que suficiente de que aprender é divertido quando misturamos elementos distintos, mesmo que para uma receita conhecida. Essas aulas são bem diferentes uma da outra. Então uma aula vai trabalhar só a habilidade de ouvido, uma só de falar, uma só de escrita, uma gramática. E inclusive nós incorporamos uma aula sempre prática dentro dessas 5. Então ele vai ter, por exemplo, uma aula dentro do ginásio, um dia ele vai ter aula de futebol em inglês. Então além de colocar o aluno para praticar um exercício físico e ajudar ele até no aprendizado, toda a aula vai ser montada em inglês. Então, por exemplo, uma aula de 35 minutos no ginásio tem 15 minutos de explicação teórica, de termos e tudo, e depois o aluno parte para jogar um futebol mesmo usando aqueles termos. No dia seguinte ele vai ter aula de vôlei, no dia seguinte vai ter basquete. Então nós vamos alternando dentro dos dias os diferentes esportes que ele vai praticar dentro do projeto pedagógico. Aqui não é aquele negócio escreve, 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 responde, 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 não. Aqui as aulas são bem interativas. A gente senta em círculos no chão, a gente conversa mesmo com o professor, a gente tem uma dinâmica, a gente brinca, é estudo, mas de uma forma mais interessante para o aluno, não é aquele negócio chato. Here we're doing a trust experiment. We're showing the children that no one can stand alone.
So what they do is sit on chairs and they lean back on each other's laps. And then we take the chairs away. Many of them think they will fall if we take the chairs away, but they find that if they trust in the next person next to them, who they're leaning on, they will actually be able to lean back and stand without the chairs. They learn their greetings, they learn how to go out into the streets and be able to speak in the shops. They're able to learn how to manage in restaurants. They're able to learn how to make friends. So they're able to learn how to be able to give the salutations to each other. These are the sorts of things that we want them to be able to leave with. They are here to simply learn and to be immersed in everything, and that's a lot of fun. That's much more fun. I kind of like that, because then it's not just about the grade, it's about, you know, how to purchase something, how to ask to go to the bathroom, how to do the things that you need to know if you're going to travel in another country, and I love it. Quando eles chegam para usar a língua dele, ele chega num restaurante, ele usa um nível de comunicação muito mínima, muito pouquinho. Ele fala, hi, I need to eat something. Então, quando ele usa um nível bem básico de informação, ele percebe que ele consegue transmitir informação e entender a informação que foi transmitida para ele. Isso traz para ele um ânimo tão grande que no dia seguinte, na sala de aula, ele quer aprender mais, ele quer desenvolver mais, ele quer saber, não, mas ontem eu enfrentei essa situação, o que eu deveria ter falado, o que eu deveria ter feito? A gente vai comprar, se você não souber nem os algarismos, você já não compra, porque você não sabe preço, você não sabe troco, e aí, você vai ficar como? O projeto pedagógico ele foi todo montado para que o aluno fizesse 1 ou 2 dias de aula teórica, na sequência 1 ou 2 dias de aula prática. E assim nós vamos intercalando para fazer com que o aluno sempre tenha confiança e na sequência ele já coloque isso em prática. Na próxima semana, continuamos acompanhando o grupo de estudantes que participa do intercâmbio adventista em Orlando, em novos destinos dentro do estado da Flórida. Dessa vez, vamos pegar a estrada junto com essa turminha para uma viagem que vai muito além dos limites da nossa atmosfera. Eu tô assim, ó, muito emocionado. É demais, é massa estar num lugar desse. Depois de mais de 30 anos eu estou aqui na NASA, realizando esse meu sonho. Você não pode perder, é no próximo episódio. Até lá!